Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão que Jesus fez. Isso mesmo, Jesus fez essa questão de eletromagnetismo. Como ele sabia que essa questão ia existir? Como que ele sabia que ia cair no ITA de 2002? Meu amigo é Jesus. Então vamos lá resolver essa questão do ITA de 2002, que ela é muito legal, tem uma ideia muito legal. É basicamente ler o enunciado. Se você souber algumas informações e souber ler, você faz essa questão. É de imediato, beleza? Vamos lá. Deseja-se enrolar um solenoide de comprimento Z e diâmetro dzão, utilizando utilizando-se uma única camada de fio de cobre de diâmetro D, enrolado o mais junto possível. Essa passagem aqui é muito importante. O mais junto possível, beleza? Essa parte aqui é importantíssima. O mais junto possível. Há uma temperatura de 75 graus Celsius, isso aqui não vai importar, beleza? A resistência por unidade do fio é R. Isso daqui é de extrema importância. Isso aqui vai matar a questão, beleza? A fim de evitar que a temperatura ultrapasse os 75 graus, pretende-se restringir um valor P à potência dissipada por efeito Joule. O máximo valor do campo de indução magnética que se pode obter por dentro do solenoide, é outra coisa importantíssima, beleza? Show de bola. É isso aqui que a questão quer. Cara, como que a gente vai iniciar essa questão? O primeiro passo dessa questão, de maneira didática, é pensar o quê? Poxa, se ele vai enrolar esse solenoide aqui, esse fio, para tornar isso aqui o solenoide, fazer a espira, quantas espiras vão ter? Por quê? De imediato, a gente lembra que a fórmula do campo eletro do campo magnético, né, na verdade, do campo magnético dentro de um solenoide é igual igual a B igual permissividade no vácuo vezes N vezes I, que é a corrente. Mas, cara, o que é esse N? Esse N que é a sacada. Esse N é a densidade de, de espiras por unidade desse solenoide. Cara, mas o que eu quero dizer com densidade de espiras por unidade? O que eu quero dizer é que eu vou estar analisando de uma maneira linear, ou seja, eu vou estar analisando assim. Eu não vou estar analisando superficial, nada, o que não vai importar. Porque a partir do momento que eu tenho várias espiras aqui, eu posso calcular essa densidade apenas linearmente. E não vai importar, entendeu? O que eu quero dizer por unidade? Por exemplo, em 1 metro. Digamos que isso aqui é 1 metro. 1 metro. Em 1 metro, a gente vai ter quantas espiras? Vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, nesse caso hipotético, a densidade de espiras é 8 espiras por metro. Por 1 metro, né? Que é por metro. Esse aqui é um caso imaginário, não é isso. É apenas exemplificando. Ok. Então, a nossa missão primária vai ser o quê? Vai ser, sabendo que esse comprimento aqui é Z, sabendo que esse diâmetro é D, e sabendo, cara, que o diâmetrozinho aqui desse fiozinho é Dzinho, o que nós vamos ter que buscar? Vamos ter que buscar esse N. Esse N é o quê? Como eu disse que ele é a quantidade de espiras por unidade do fio, ele é o quê? É esse Nzão, que é o número de espiras, dividido por o quê? Dividido por Z.
é o tamanho dessa espira, beleza? Mas galera, não é óbvio para vocês que essa quantidade de espiras é, na realidade, esse comprimentozinho aqui, dividido, esse diâmetro dividido pelo tamanho total desse solenoide. Por quê? A gente está vendo que esse espacinho aqui, ele vale D, né? Esse espacinho ele vale D, certo? Se esse espacinho vale D, cara, o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que quando eu encher isso daqui de espiras, por quê? Porque aqui não vai ter nenhum espaçamento, certo? Como eu grifei aqui, o mais junto possível, não vai ter nenhum espaçamento. Ou seja, esses fiozinhos, eles vão ter mini tamanhozinhos D, vários Dzinhos. Ou seja, são vários Dzinhos espalhados em um comprimento Z. Ou seja, para saber a quantidade de espiras, eu posso pegar... perdão, está errado. Eu posso pegar o tudão, beleza? Eu posso pegar o tudão, tudo, e dividir pelo tamanho do diâmetro, né? Diâmetro do fio. O que é que eu estou fazendo na prática? Eu estou pegando 6 maçãs e dividindo no espaço de 2 pessoas. Tem 2 pessoas, estou dividindo 6 maçãs para 2 pessoas. Beleza? É o tudão dividido por um pedacinho. Quantos eu estou dizendo que eu tenho essa quantidade aqui, esse tamanhozão aqui é Z. Por exemplo, eu tenho uma caixazinha de colocar vários blocos. Aqui são vários bloquinhos. Esses bloquinhos, ele tem uma largurazinha aqui de L. E essa caixa toda tem uma largura Lzão. Ou seja, quantos bloquinhos vão ter aqui? Vão ter a largura total dividido pelo tamanho de um bloquinho. A gente vai ter o total de bloquinhos aqui dentro, tá? É basicamente isso. Ou seja, o número de espiras é igual a Z, comprimento do solenoide, dividido pelo diâmetro desse fio. Aplicando isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar que a densidade é igual a Z dividido por Dzinho, que é dividido por Z. Isso vai me dar o quê? Vai cancelar e vai me dar que isso aqui é o inverso de D. Show? Perfeito. Agora, cara, a gente já tem a densidade. Só que agora é o problema. Como que a gente vai achar esse I? Esse é o segundo passo do nosso problema. Vou colocar bem aqui para baixo. Como que a gente vai achar o I? O I a gente vai achar do potencial igual a resistência vezes I ao quadrado. Isso aqui vem da onde? Isso aqui vem de U igual a RI e de P igual a I vezes U. Que esse aqui é a DDP, tá bom? Isso aqui é a DDP. Isso aqui é a DDP. Isso aqui vai dar o quê? Substituindo o U aqui, vai dar esse P igual a RI ao quadrado. Show de bola. Enfim, isso aqui não vai ser importante agora, no momento. Cara, como que a gente vai expressar esse I? A gente vai expressar esse I da seguinte maneira. Potência dividido pela resistência. A raiz disso tudo. Beleza. Só que a questão deu uma coisa muito importante. Por quê? Porque a gente não tem essa informação da resistência. Mas a gente tem o seguinte. A gente tem que a resistência por unidade do fio é R. E o que isso está me dizendo? Isso está me dizendo que a resistência dividido pelo comprimento total do fio. Por quê? Porque essa resistência é do fio. Eu estou analisando a resistência do fio. Vai ser igual a Rzinho. Ou seja, a resistência é igual a Rzinho, que é uma informação que nós temos, vezes o comprimento total do fio. Cara, agora é a outra parte do problema. Como que a gente vai achar esse comprimento total do fio? É muito simples, na realidade, tá? É algo bem simples. Vamos fazer o seguinte. Vamos copiar essa imagem para facilitar. O comprimento total desse fio vai ser o seguinte. Opa, tem que pegar aqui e colar aqui. O comprimento total desse fio vai ser o seguinte.
Se a gente pegar esse fio e enrolar ele o máximo possível aqui. Imagina que ele está enrolado o máximo possível aqui, tá bom? Ignora esse espaço em branco. Está enrolado o máximo possível. Tei, tei, tei. Tá aqui. Tuco, 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 tuco. Ok. Concorda comigo que eu vou ter N espiras, porque foi o que eu já determinei. Só que, qual é o comprimento de uma espirazinha? Peguei aqui, imagina que eu vim aqui, cortei essa espira, cortei bem aqui e peguei só uma circunferenciazinha, porque eu vou enrolar ela várias vezes. Mas eu vim aqui, cortei aqui, teco, e tirei uma circunferenciazinha só. Você concorda comigo que essa circunferência ela vai ter um raio d sobre 2? Porque esse raio vai advir diretamente daqui do solenoide, porque eu estou enrolando ao redor desse solenoide que tem um diâmetro d, beleza? Uma coisa que você poderia perguntar é por que eu não estou considerando esse d sobre 2 aqui do fiozinho. É porque ele vai ser irrelevante e porque faz muito mais sentido para eu calcular o tamanho desse fio. Eu não estou querendo calcular a área dele, a área superficial, nem nada disso. Eu só estou querendo calcular o tamanho dele. Então não faz sentido eu calcular isso daqui do fio. Entendeu? Por quê? Porque se eu calcular isso daqui, esse aqui é um pedacinho d sobre 2, isso aqui é o dzão sobre 2. Eu vou estar calculando o quê? Eu vou estar calculando isso aqui. Vou estar calculando meio que esse interior do fio. Não vou estar calculando essa borda aqui. Beleza? Então, o que eu quero é puramente o tamanho do fio. Além do fato de que D é muito pequeno e D sobre 2 é menor ainda. Então, é quase que desprezível para o cálculo. Beleza? Para nós, vai ser um valor desprezível. Dando continuidade. O comprimento de uma espira é igual a esse a 2πr. E o raio disso aqui é D sobre 2. Cancela esse 2, a gente vai ter π que multiplica d. Esse é o comprimento de uma espira. Só que concorda comigo que aqui tem n espiras, então o comprimento total do fio é naturalmente igual a π vezes d vezes o número de espiras. Só que, meu amigo, o que é esse número de espiras? A gente calculou aqui em cima. Esse número de espiras é z, que é o comprimento do solenoide, dividido por dzinho, que é o diâmetro desse fiozinho. Z dividido por D. Z dividido por D. Ou seja, π que multiplica D é igual a Z dividido por D. Show? Pegando agora esse comprimento total e voltando bem aqui, ó. Voltando bem aqui, a gente vai ter o quê? A gente vai ter que a resistência é igual ao Rzinho multiplicado pelo comprimento total, que é π dzão multiplicado por z, dividido por dzinho. Beleza? Coisa linda. Coisa lindíssima. Cara, agora a gente matou a questão. Por quê? O último passo é só fazer álgebra. Se eu já tenho essa resistência, fazer de uma maneira mais organizada, pegar um ciano aqui e um quadradinho. Quais informações a gente tem? A gente tem a informação do raio. A gente achou o comprimento total do fio. O que a gente achou a mais? A gente achou como que vai ser descrito essa corrente. A gente achou a densidade, né? A densidade vai ser aqui. A gente achou a densidade. A gente achou o número de voltas que esse fio vai dar, né? O número de espiras. Agora, e a gente tem uma coisa muito importante que é essa fórmula do campo magnético dentro de um solenoide. Para finalizar, vamos fazer o que? Vamos pegar essa resistência e jogar aqui dentro para achar a potência, a corrente elétrica. Por quê? Porque o R não é incógnita, o π não é incógnita, o dzão não é incógnita, o z não é incógnita e nem o d é incógnita. Não tem mais incógnitas. Ou seja, achamos a resistência desse fio. Jogando ali dentro, cara, vamos ter o quê? Vamos ter que a potência dividido por essa coisa absurda aqui, esse monte de coisa feia aqui. Vai dar R, que multiplica π, que multiplica dzão, que multiplica z. Beleza? É isso mesmo. Agora, sabendo isso daqui, a gente matou a questão. Por quê? Porque a gente já tem N, o μ0 é uma constante da permissividade no vácuo,
do campo magnético. E esse I a gente acabou de achar. Ou seja, finalizando essa questãozinha aqui, cara, aí vai ter que o campo eletromagnético máximo vai ser o quê? Vai ser igual a μ0, que multiplica o inverso de D, né? Que é a densidade, ó. Cadê? O Nzinho é a densidade deu o quê? Inverso de D. Dzinho, né? Show de bola. Inverso de D que multiplica essa raiz. Essa raiz é P potência vezes diâmetro do fiozinho dividido por Rzinho π diâmetro do solenoide vezes comprimento do solenoide. Aqui a gente vai ter um malabarismo algébrico bem simples. Esse Dzinho ele saiu por quê? Porque ele estava aqui dentro, né? Ele estava bem aqui, assim. Concorda comigo? Então, vou poder simplesmente cancelar aqui. E vamos ter a resposta, o gabarito da questão do ITA de 2012. Show de bola? Uma questão muito legal. Espero que tenham entendido, espero que tenham absorvido essa questão. E se você quiser tirar o print, tá liberado. Uma questão muito bonita realmente. Então, bons estudos, bom dia, boa tarde, boa noite.